Sabe que existem muitos desafios no nosso dia a dia, sim ou não? Todo mundo passa suas dificuldades, seus perreios, né? No casamento, nas finanças, no ambiente profissional, emocionalmente, a gente passa. O maior deles é o emocional. Mexe mesmo, bate mesmo e não vem brincar. O emocional, quando ele é afligido, ele realmente fica sem criatividade. A nossa mente, a nossa cabeça fica sem criatividade em tomar decisões certas. Então, cabeça quente, a gente toma decisões erradas. A gente fica fragilizado, a gente fica desmotivado, a gente pensa em fazer outras coisas, menos tentar resolver aquilo. Não é assim? É sempre assim. Isso é errado? Não que seja errado, é uma coisa que está na nossa natureza. E esse ponto, ele deve ser trabalhado. Porque eu preciso entender o propósito de Deus sobre a minha vida, entender quem Jesus é na minha vida, para me poder administrar esse cenário, essa dificuldade que me tira desse ambiente, me tira do propósito de Deus. Porque se você está aqui, porque você tem um chamado, você tem um propósito, Deus tem um propósito sobre a tua vida, há uma promessa de Deus sobre você, há uma promessa sobre a sua família, a sua parentela também. Hoje é dia dos pais, muitos têm os seus pais, outros não têm, mas a gente tem que aproveitar que existe uma paternidade, você não é órfão, você tem uma paternidade que é o Senhor, amém? E nesse dia de hoje também é uma mistura de emoções, porque alguns não têm o seu pai para comemorar, outros, né, não está próximo do seu pai porque mora longe. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se você entende qual é o propósito de Deus sobre a sua vida, e você é bem resolvido, ou bem resolvida, para as mulheres também, quem você é em Jesus, nada vai atrapalhar o seu direcionamento na palavra, nada vai impedir de você avançar e progredir. Mas para existir um cumprimento da promessa nas nossas vidas, eu preciso entender que eu preciso seguir sinais, eu preciso seguir os sinais de Deus, eu preciso entender que há um sinal na direção que Deus está me apontando, e no caminho certo, no que Deus direcionou sobre a minha vida. Amém? Então, por muito tempo, eu tomei decisões erradas, porque eu segui sinais errados, e os sinais errados eram os meus emocionais, era a minha mente, era a minha cabeça, porque o cenário não estava favorável, então eu tomava decisões precipitadas. A Bíblia fala, na passagem lá de Moisés, o povo no Egito foi escravo, depois da era de José, eles ficaram escravos no Egito, eles viraram serviçais do Egito, mas eles tinham suas moradias, eles tinham suas vidas, mas eles não tinham uma vida de liberdade. Essa liberdade às vezes ocorria momentaneamente dentro das suas casas, mas a mente e a cabeça deles, o espiritual deles, estavam totalmente abalado. Alguns até desacreditaram que Deus estava com eles, alguns até desacreditaram da sua identidade, de quem eles eram, por causa do cenário. Mas Deus nunca permite que as pessoas, elas vivam por muito tempo em uma situação. Deus não permite que você passe por essa situação até você morrer, até você partir, não. Deus tem um projeto para a tua vida. E os sinais, eles chegam de acordo com aquilo que o tempo de Deus estabelece sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa terra. Então, esse povo do Egito tinha uma promessa, que viria um libertador, que viria um homem e ia libertar eles do Egito, sim ou não? Então vem Moisés, um cara que estava lá, escondido na casa do inimigo. Deus levanta ele para ser o libertador, mas depois de muitos anos, 40 anos trabalhando lá no deserto, ele volta para libertar o povo do Egito. E ele liberta, mas e aí então agora sai todas as pessoas, depois das 10 pragas, eles saem pelo deserto, porque Deus prometeu algo para a vida deles. Uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, um lugar de paz, um lugar de liberdade, um lugar de aconchego. Quem crê nisso? Vocês lembram dessa história nas novelas, nos filmes, né? Os 10 mandamentos, uma coisa maravilhosa, mas o mais interessante disso é a saída de lá. Como eles saíram de lá? Eles saíram prósperos, eles saíram ricos daquele lugar. Quando você sai de uma escravidão, Deus te chama para viver uma prosperidade, identificando e virando a chave da tua vida, que a vida de escravidão, a vida de pobreza, a sua libertação já começa a mudar, você começa a sair dessa situação próspero, rico e com a mente totalmente transformada. Começou a jornada deles, começou o caminho deles pelo deserto. Mas aí então agora precisava de um direcionamento, num lugar de dificuldade, um lugar que eles nunca viveram. Porque andar dentro de uma terra do Egito era fácil para eles, porque eles conheciam tudo isso. Assim é a nós, toda vez que nós damos um testemunho, nós lembramos das coisas na nossa época da velha natureza. No tempo da nossa escravidão, no tempo do pecado, nós temos lembranças de coisas lá, porque a gente sabe de onde a gente veio. É ou não é?
Então, tem lugares que você passou que não foram bons, você vai lembrar num dia que você vai passar em frente. Você vai lembrar de todos os lugares que você passou. Mas o novo de Deus você ainda não sabe. Porque o novo de Deus é uma surpresa para você. E Deus vai experimentar pessoas hoje para viver o novo dele, mas Ele quer a fidelidade de coração para seguir os sinais. Deus te tira de um lugar, Deus te coloca no lugar, e Ele começa agora a trazer os sinais sobre a vida deles. E quais eram os sinais deles? Era a nuvem e o fogo. Redemoinho de fogo para aquecê-los à noite, e a nuvem para eles seguirem diante. Quando a nuvem saía, eles tiravam as tendas e seguiam a nuvem. Quando a nuvem parava, eles tinham que habitar naquele lugar e permanecer. Sim ou não? Vamos ler na palavra? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Números 9. Cadê o jovem tecladista? Vou precisar dele. Se verem ele passeando por aí, por favor, anuncio. Diga, o seu pai solicita você no teclado. Olha para o teu irmão e fala assim, se alegra, meu irmão. Eu não estou vendo nenhum caixão. Eu não estou vendo nenhuma perda. Eu estou na casa do meu pai e há alegria neste lugar. Então, meu irmão, você tem que celebrar, amém? Não é culto fúnebre, não. É culto para doido, aleluia. Números 9, verso 17. E no verso 18 diz assim. Quando a nuvem se elevava sobre os tabernáculos, então os filhos de Israel punham-se em marcha no lugar onde a nuvem parava, e ali acampavam os israelenses. Amém? Verso 18. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia. E, segundo a ordem do Senhor, acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Ou seja, se a nuvem parava, eles precisavam parar. Se a nuvem começava a andar, o que eles tinham que fazer? Desarmar tudo, largar o acampamento e vazar. Andar, seguir os sinais. Por quê? Porque não foi liberto por partes as pessoas. O povo não foi liberto, uma parte, a outra parte, no outro dia, a outra parte, a outra parte. Foi no coletivo. Há uma unção coletiva essa noite para você. Diga para o teu irmão assim, sozinho não fazemos nada. Sozinho você chega até muito longe. Até chega lá. Mas chega cansado. Mas junto, pode demorar. Mas a gente chega com gás. E aí então, o que Deus está dizendo aqui nesta parte? E que o povo foi liberto, e a unção e a bênção de Deus era para todos. A unção que Deus estava derramando sobre a vida deles era para todo o povo. O problema é que nós criamos o hábito de se acampar, porque a gente cria raízes, às vezes, no lugar errado. A gente acampa a nossa vida em coisas que não estão dando mais fruto. A gente para, porque a gente acredita que aquele lugar é o melhor lugar. Às vezes o Senhor está convidando você para seguir os sinais, acompanhar o povo. Deus está dando sinal, e a nuvem está andando, está na hora de você desarmar sua tenda e você avançar para um novo nível. Mas a bênção só é estabelecida quando a gente entende os sinais. Deus está chamando você, Deus está chamando essa igreja, Deus está chamando quem está assistindo agora para desarmar tendas. Se é o tempo de você marchar, é tempo de marchar para um nível maior. Mas se é tempo de você habitar, é para permanecer. A gente confunde. Quando é direcionamento de Deus, meu irmão, não traz confusão. Mas quando não é direcionamento de Deus, a gente fica confuso. A gente fica no lugar na hora que a gente tem que ir. E a gente vai na hora errada, no momento que a gente tem que ficar. Está entendendo?
Às vezes você está num ambiente profissional e você acha que é o seu tempo de você pedir as contas, porque não está mudando alguns cenários dentro da sua casa, não está mudando a sua rotina financeira, não está mudando a sua rotina profissional, e você quer armar a tenda, e você fala assim, eu vou habitar em outro lugar, eu vou seguir meus sinais. Não, você está seguindo o seu emocional. Se Deus falar para você ir, você vai. Os sinais é a voz do Espírito. A nuvem que está dizendo aqui é o Espírito Santo de Deus. Ele vai dar direção para mim e para você. Sensibilidade, percepção. O cristianismo é uma coisa tão simples. E a gente banaliza, a gente bagunça, a gente estraga os sinais de Deus. A verdade é essa, a gente faz uma bagunça com o Evangelho. Porque quando é para falar realmente do que é de Deus, a gente fala como se fosse de Deus, mas não é o nosso emocional. E o nosso convencimento, as nossas atitudes, a nossa fala, ela é tão eloquente, ela é tão convincente, que a gente acaba falando com as pessoas acreditam. Quer fazer um diferencial aqui para vocês? Quando é o espírito e quando é o emocional? Quando é emocional, a gente projeta antes. Quando é de Deus, o Senhor direcionando em conjunto. Então, quando Deus colocou a nuvem, colocou num todo. Todos têm que seguir. A manifestação da nuvem é um sinal de evidência que Deus estava trazendo direcionamento para algo extraordinário. Irmão, você tem que estar fitado com a nuvem. Você tem que estar olhando para a nuvem. Você tem que continuar olhando para aquele que dá o sinal, aquele que libertou. Para de olhar o cenário embaixo, começa a olhar para lá. O sinal está lá em cima, é Ele que vai direcionar, é Ele que vai te mostrar. É a hora de ficar, você fica, é a hora de você avançar, você vai. Mas meu irmão, não olha a quantidade de tempo que você ficou. A gente se apega pela construção que a gente faz. Agora eu fico imaginando, hoje eu estava lendo essa palavra, eu fiquei imaginando assim, cara, não era tipo 2, 3 pessoas naquela galera lá, era milhares de pessoas. Imagina um povo lá, tipo, imagina, hoje, de manhã, a nuvem chega e para lá no tabernáculo, aí a gente está lá, né, junto com o Moisés, o povo lá. Vocês estão comigo? Vamos imaginar lá, aquela galera toda. E aí começa lá, bater estaca. O William está lá na minha tenda, né? Que é meu filho. Vai lá, William, bate tenda. Bater na estaca para esticar a lona. Aí todo mundo fazendo. Todo mundo criando lá a tenda e tal. Terminou de fazer. Na hora que a gente entra, o Senhor fala para Moisés assim, ó. Fala para o povo desarmar que é hora de marchar. Aí a gente fala assim, caramba, acabei de montar. Caramba, acabei de fazer. Mó trabalhão. Quando a gente começa a falar assim, a gente não está pronto para seguir os sinais. A gente não está pronto para entrar na terra. Porque Deus não quer pessoas para avaliar o quanto você perdeu. Deus quer que você dê a sua qualidade de coração de obediência em seguir os sinais. Deus não está preocupado com o quanto você gastou de tempo, mas o quanto você tem gastado seu tempo com Ele. Então imagina, agora eles desarmam a tenda, e aí segue, aí anda, e carrega. Aí chega uma hora e ele fala, não vamos parar? Continua marchando, meu irmão. Tem hora que você quer parar, mas o Senhor está falando, continua marchando. A nuvem não parou, então continua marchando. A nuvem falou para você desistir? Não, continua marchando. O Espírito Santo falou para você parar? Não, ele falou, continua marchando. Quem segue os sinais, meu irmão, chega longe. Chega uma hora então que a Bíblia fala algo para eles. Na hora que eles param, é a hora da obediência. Na hora que eles marcham, é a hora da obediência. O que avalia a sua promessa, do cumprimento da tua promessa, é o teu coração, não é o quanto você faz. O que avalia o cumprimento de uma promessa de Deus sobre a tua vida é a tua fidelidade com Deus. É o teu coração alinhado com a vontade com Deus. É o quanto você valida o que o Espírito é para você. Se eu não dou atenção ao Espírito, meu irmão, eu não tenho Jesus na minha vida. Deixa eu dizer algo muito sério aqui. Eu vou falar uma coisa muito séria.
se eu não dei a voz ao Espírito Santo, eu não aceitei Jesus verdadeiramente. Eu só levantei a mão, eu só molhei meu corpo nas águas. Mas quando eu ouço a voz do Espírito, é porque eu sei que Jesus morreu por mim. E eu mergulhei nas águas porque eu selei com selo de fé o que Ele fez pela minha vida. Então eu vou desobedecer Ele? Aí eu vou fazer um comparativo, vou olhar o que eu vivi lá atrás e viver o que eu estou vivendo hoje, fazer um comparativo, colocar na balança. Lá atrás eu não tive conquista, meu irmão, eu tive desfrutes lá. Me deliciei com coisas que não trouxeram e não agregaram na minha vida, mas aqui eu estou desfrutando de coisas na presença de Deus. Eu preciso entender que a formação de uma cultura começa com a prática da obediência da palavra. Tem culturas dentro da gente que a gente precisa desculturar. Sabe essa maneira de falar assim, eu fui criado dessa forma. Deus não vai mudar porque eu sou desse jeito. Você tem que mudar. Como num casamento. Se eu estou casado com uma pessoa, eu tenho que trazer uma cultura nova. Eu não posso ser o mesmo cara ou a mesma mulher antigamente, como eu era antes. No antigo relacionamento, que seja, eu tenho que ser uma nova pessoa para essa pessoa. Porque se ela escolheu, você tem que ser a melhor pessoa de você mesma. Você tem que ser a melhor versão de você mesmo. Então isso já é um sinal. Porque você está trazendo um resultado daquilo que Deus alinhou com a tua vida. Vocês estão comigo? Por que os sinais, pastor? Por que os sinais estavam com eles? Porque os sinais são proféticos. Diga, os sinais são proféticos. Nós estamos vivendo um ano profético nessa igreja. Uau! O profético é a nuvem. O profético é seguir os sinais, o profético é obedecer. O profético, meu irmão, ele acontece não é na revelação, mas é o direcionamento. O profético traz movimento, o profético traz movimentação, o profético muda o cenário. Uma palavra que foi liberada sobre o povo, uma palavra, uma revelação, algo profético foi falado sobre o coração de Moisés. Dizendo, liberte o meu povo, tira o meu povo da escravidão, porque eu tenho uma terra prometida para eles, uma terra que mana leite e mel. O profético ativa, irmão, emocionais, ativa espirituais, ativa, meu irmão, traz esperança sobre a vida das pessoas. O profético muda o cenário todo da situação. O Egito ficou um caos por causa disso. O deserto que não tinha habitação passou a ter milhares de pessoas passando. Meu irmão, eu e você, quando somos ativados no profético, os lugares do caos começam a ter uma estrutura, ele começa a ter uma visibilidade diferente. Agora pessoas andam sobre o deserto, pessoas caminham sobre um trajeto para chegar a uma terra prometida. Eu estou liberando uma palavra profética sobre esta igreja. Você vai andar em lugares que ninguém pisou, você vai passar por lugares que ninguém alcançou. O profético vai movimentar lugares que nunca teve movimentação, aleluia. A nuvem vai levar você, os sinais vai levar você em lugares que você nem imagina. A gente quer lugares maravilhosos. Quem é que vai pagar uma passagem ou uma viagem na CVC? Fazendo propaganda, né? Numa agência de turismo, melhor dito, com a família, para o deserto onde não tem água nem banheiro. Hã? Tem propósito para isso? Não. Mas Deus tinha um propósito para esse povo. Agora eu fico imaginando ali, cara, o pessoal andando, a nuvem andando. E se tivesse algum estrangeiro olhando? Um cenário diferente no ambiente onde eles viviam. Os nômades, vamos colocar os nômades. Ou até mesmo os filisteus naquela época, porque eles estavam em outra região. Deus mandou eles para aquele caminho para fugir de todos esses exércitos, porque o povo ainda não estava preparado com estratégia de guerra. Mas vamos imaginar se eles vissem aquela poeira toda de areia, porque milhares de pessoas andando sobre uma areia, o que vai fazer? Levantar pó, não é? Sim ou não? Toda aquela movimentação, porque anos eles olhando um lugar que não tinha movimento nenhum, e agora vendo uma poeira de areia se levantando. Uma nuvem parada, uma nuvem andando, uma nuvem parada que não se dispersava, sempre seguindo eles. E à noite eles vendo uma coluna de fogo.
Eles falam assim: tem gente diferente ali. Tem gente diferente, tem gente especial ali. Tem algum Deus ali. Tem alguma coisa diferente ali. É sobrenatural ali. Ei, deixa eu te dizer, Deus vai levar você e o sobrenatural vai ser destaque na sua vida. As pessoas não vão entender o que está acontecendo sobre você, até os lugares que você andar, os lugares que você pisar, os lugares que você vai conquistar. As pessoas não vão entender. Falam assim: isso aqui nunca funcionou, isso aqui não tinha vida, isso aqui não funcionava, isso aqui não era nada. Mas você entrou, você mudou o cenário da minha empresa, mudou o cenário da minha vida financeira, você mudou o cenário da minha casa, porque nós somos diferentes, seguimos sinais. Profético muda história. Profético muda ambiente. Profético cumpre a palavra. Mas entenda algo, no meio do profético há algo diferente. Em Salmo 103:7 diz assim, duas versões eu vou ler para vocês. Moisés sabia o caminho, e o povo somente ficou com os feitos. Deus revelou o caminho para Moisés. Tem muitas pessoas que Deus vai revelar o caminho, mas não vai ter desfrute dos feitos. Você vai até entender o caminho de Deus, mas você não vai desfrutar. E o povo, na outra parte, no verso de Salmos, diz que o povo desfrutava dos feitos. Ou você vai ser a pessoa que vai só desfrutar dos feitos, ou você pode ser a pessoa que vai desfrutar do caminho e dos feitos. E outra tradução diz: ele revelou os seus caminhos a Moisés. Eu quero ser a pessoa que Deus vai revelar os caminhos para mim. Mas aí a Bíblia fala também na parte B: e os israelitas, os seus feitos maravilhosos. Deus concedeu que um sabia do caminho e o outro desfrutava dos feitos. Quais eram os feitos? Eram os sinais, eram os milagres. E Moisés sabia o caminho. Irmão, deixa eu levantar algo para você hoje no teu espírito. Está na hora de você entender o caminho de promessa na tua vida hoje. Está na hora de você entender o caminho da promessa sobre a tua vida. Está na hora de você conectar o teu coração com o Espírito Santo para Ele revelar para você para onde você tem que ir. Está na hora de você entender que Deus está levando você para um caminho. Está na hora de você entender que Deus está falando para você ficar. Está na hora de Deus revelar no teu coração. Mas para isso precisa ter conexão. Desfrutar só dos feitos, meu irmão, é maravilhoso. Chega uma hora que você vai se corromper. Os feitos são maravilhosos, sim. Mas não seria bom entender mais o caminho também? Sim ou não? Eita glória. E nesse processo todo eu preciso também gerar caminho. Moisés foi um cara que conhecia o caminho. Deus revelou o caminho para Moisés e ele foi gerando o caminho dentro do coração dessas pessoas. Mas eu preciso gerar também. E a Bíblia fala de uma história muito interessante sobre Zacarias. Vamos fazer um comparativo aqui. Zacarias, esposo de Isabel, um sacerdote, não tinha filhos. E o anjo visita Zacarias e fala para ele assim: ó, tu e tua mulher terá um filho. E esse filho vai abrir o caminho para o Salvador. Então agora acontece, Isabel tem João, né? Está gerando João. E Maria está gerando Salvador. Além do caminho na sua vida que você está seguindo, meu irmão, Deus quer que você gere também caminhos aqui de promessa dentro de você. Deixa eu perguntar algo para as mulheres que estão grávidas, que já ganharam o nenê também. Sala de parto gera criança? Não, o que gera criança é mulher grávida. Eu quero dizer para você, não é um ambiente que vai gerar a tua promessa e a sua bênção. O que vai gerar é você, é a sua confiança nele. Se eu gerar confiança naquilo que Deus está liberando sobre a minha vida essa noite, eu vou gerar bênção sobre a vida das pessoas também. A Bíblia fala que na hora que Maria chega diante da casa de Isabel, ela vai para a casa de uma outra mulher que está grávida, a sua prima. E quando ela sauda Isabel, João salta do seu ventre, com muita alegria. E a Bíblia fala que Isabel ficou plena do Espírito. Uau!
Escute isso. Deus está falando para alguém aqui hoje. Você acha que é incapaz de gerar promessas e bênçãos na sua vida. Mas eu vou te dizer, tem bênçãos na sua vida que não é para você, é para outras pessoas. A Bíblia fala que Maria estava gerando Jesus. E quando Jesus, e ela declarou, falou, saudando a sua prima, João saltou e ela ficou cheia. Isabel fala que ela estava plena de alegria, até a criança saltou dentro do seu ventre. Jesus no ventre de Maria, presta atenção, no ventre de Maria, já trouxe um batismo no Espírito sobre a vida de João, dentro do ventre da sua mãe. Uma criança. Porque a graça estava sobre a vida de Maria. A capacidade de gerar aquilo que Deus trouxe sobre o cumprimento na terra. Sobre o ventre de uma mulher e a vida de uma outra mulher que estava gerando aquele que abriu o caminho para Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: tem bênção que você vai gerar dentro de você, que não é para você. Como Maria, Jesus não era para ela, era para a nação. Meu irmão, tem bênção que você vai gerar, tem caminho que você vai abrir que não é para você, é para outro. Olha para o teu irmão e fala assim: eu vou gerar bênçãos, eu vou abrir caminhos, eu vou seguir sinais, mas às vezes não é para mim, é para outros. Aleluia! É para tua parentela, é para o teu chefe, é para o teu amigo profissional. Aí eu penso assim, sobre os sinais. Deus libera uma palavra sobre Zacarias, que seria pai. Isabel seria mãe. Se fosse antes do tempo, se o cumprimento eles fizessem algo daquilo que Deus prometeu e eles fizessem antes do que Deus falou com eles, olha o tempo de Deus, falou no tempo certo, certo? João, antes do tempo, seria uma simples criança. Se fosse antes da promessa, ia ser só uma criança chamada João. Quando a promessa é liberada, temos que respeitar o tempo e o sinal de Deus sobre a nossa vida. Não houve emocional ativo na vida de João, na vida de Zacarias. Não houve emocional ativo de Isabel. Houve o tempo certo de espera. A obediência, meu irmão, ela é alinhada no tempo crônico de Deus, no tempo certo do Senhor. Quando eu estou fora do tempo de Deus, fora da obediência da palavra, eu gero da minha forma. Mas não quer dizer que é a promessa de Deus sobre a minha vida. Eu só fiz. Quem sabe essa noite você está com as suas forças fazendo coisas que não era para fazer. Quem sabe você está seguindo sinais errados. O profeta fala para o servo: vai lá e sobe na montanha e vê lá se está vindo uma nuvem. Ele vai lá por 3 vezes, ele sobe lá e ele fala: não vejo nada. Eu não vejo nada, porque estava com a terra seca. Elias fala de novo para ele: sobe lá e vê o que você vê. E ele vê, e ele fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quem entende os sinais de Deus não vê a dimensão, vê que está chegando. Uma nuvem pequena, meu irmão, fez uma grande chuva naquele lugar. Às vezes é necessário você entender que é necessário você subir até 3 vezes para você ver os sinais de Deus na tua vida. Às vezes é necessário você sair da sua zona de conforto, desarmar sua tenda e seguir o sinal. Às vezes é necessário você visitar uma pessoa que também está gerando uma outra bênção. Às vezes a gente está com a nossa bênção, a gente vai na casa errada. A gente está com o cumprimento da promessa e a gente vai anunciar para o povo errado. A gente vai bater na porta da pessoa errada. Ei, deixa eu te dizer, a bênção que está sobre a sua vida gerando dentro de você, meu irmão, não é qualquer um que tem que receber o que você está falando, não. Deus vai preparar a pessoa certa para ouvir o que você está gerando. Tem que ter compatibilidade, sabe? E a compatibilidade, meu irmão, traz uma eletricidade espiritual. É o que aconteceu. Quando ela saudou, Isabel e João foram batizados no Espírito. Uau!
sua presença na casa de pessoas, quando você tiver que andar, elas serão tocadas de uma forma sobrenatural pelo poder que opera dentro de você. O profético está ativo sobre a sua vida hoje. Mas o que você tem seguido? Que nuvem você tem seguido? Eu gosto muito de desenhar, né? E aí, teve uma época da minha vida que eu gostava de fazer gibi. Desenho de gibi, quadrinhos. E eu, na minha época de moleque, eu sempre fiz, né? Em casa mesmo, desenhando e tal, fazendo os quadrinhos. Até tentei entrar uma época no Maurício de Souza, fazer lá os desenhos, fazer storyboard e tal. E aí, eu fazia os balãozinhos de pensamento, que era muito legal. Porque o balão de pensamento você coloca qualquer coisa, ele sai do diálogo, sim ou não? O balão de pensamento no gibi, ele pode pensar, o personagem pode pensar o que quiser. Porque se ele falar algo no balãozinho da conversa, não vai orlar com a conversa do outro personagem. Tem que casar. Então você tem que ser muito criativo para fazer a história ter sentido e fim. Começo, meio e fim. O balão não. O balão eu posso colocar qualquer coisa aleatória. O cristão, quando ele não está conectado no Espírito, ele tem um balão na cabeça dele aleatório. É verdade. Olha o termo assim, para de ser aleatório, cara. Esse balão é uma nuvem da dúvida. Esse balão é os pensamentos que o inimigo quer que você pense para você seguir essas direções. São só balões. São só pensamentos no ar. Mas a nuvem não. A nuvem é vinda da direção do poder da palavra. O Espírito Santo essa noite quer te direcionar para o caminho certo. Se é noite de você armar a tenda, arme. Se é noite de você avançar, avance. Se Deus falou para você largar, largue. Se Deus falou para você ficar, fique. Se Deus está falando que você vai ser um gerador de promessas, gere. Receba a graça de Deus para você gerar as promessas de Deus sobre a tua vida. A pior coisa que tem, irmão, é a gente tomar decisões precipitadas. A pior coisa que tem é eu dar um tiro no meu pé. E esse tiro não é com uma arma. É a gente ver que a promessa está falando lá. E eu falei, meu Deus, deveria ter cumprido. Não cumpriu porque eu saí do propósito. Quem não segue nuvem, perde ela de vista. Tem gente que está correndo tanto no teu emocional que tem perdido Deus de vista. Já viu correr e perder alguém de vista? Principalmente quando família vai viajar. Quem lembra quem é que já viajou com família fazendo um comboio de carro? Terrível, não é? Hã? A gente fazia lá na época da minha família, né? Meus cunhados. Aí um tinha um carro mais forte, outro tinha um carro mais fraco. Aí o carro mais forte queria acelerar. E mais daqui a pouco o retrovisor vai ficando, o carro vai ficando pequenininho assim, né? Aquele prazer de deixar. E não tinha celular naquela época, né? Então, aí o que você tinha que fazer? Os tontos que aceleram, que tinha que fazer? Encostar e esperar. Queimou gasolina, né? Ou perde de vista, não é assim? Quanto mais eu corro, mais eu perco de vista. Agora, aquele que está lá atrás, o que ele está fazendo? Ele está seguindo. Quem está na frente está guiando. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo está na tua frente, ele quer te guiar. Ele não vai acelerar, mas a gente quer ultrapassar. A gente não está feliz, a gente quer passar, não é? Porque a gente não espera. Esse povo de Deus, eles esperaram. Mas durante o percurso, tudo bem, é uma outra palavra. Mas eles esperaram os sinais. Os sinais, irmão, te levam para longe. Os sinais te levam ao cumprimento da palavra. Deus não vai dar um sinal errado para você. Não faça a coisa errada, irmão. Faz a coisa certa. Amém? Ponto 4. A bênção para abençoar os outros. Está na hora de você entender que tem coisas que está sobre a sua vida que não é para você. Tem coisas que vão se cumprir na sua vida que não é para você. Tem coisas que estão na sua vida que é para outra pessoa. Eu preciso entender o que eu tenho dentro de mim, o chamado que Deus tem na minha vida, não é para mim, é para Ele, para abençoar pessoas.
A habilidade que Deus deu para você ter sua área profissional, é uma bênção, mas Deus também deu para você abençoar pessoas. Você sabe que você vai ser qualificado também o quanto você também é generoso? Você vai ser também qualificado o quanto você também obedece a palavra? Porque não adianta eu ter uma vida de adoração, de entrega de louvor, né, me entregar totalmente em Cristo, e eu não ser generoso. Eu tenho uma vida santa em Deus. Eu sou perfeito no Senhor. Que nem o pastor quando veio domingo, né, de terno. Quem gostou de mim de terno? Tava chique, né? Só uma vez mesmo. E para fazer casamento, né? Agora tem terno novo. Cadê os irmãos que eu casei há pouco tempo aí? Levanta a mão aí. O azulão já era, viu? Só para anunciar. Agora é o prateado. Então, a bênção de Deus é para outras pessoas. Eu preciso abençoar a vida das pessoas. Deus deu um chamado para abençoar. Então vamos falar sobre a generosidade. Eu não posso ter uma roupa toda elegante e ter uma vida santa diante de Deus e eu não ser generoso com aquilo que é a prática da palavra. Seguir os sinais, irmão, é seguir todos os pontos da palavra. Seguir os sinais é ser pronto para tudo que a Bíblia fala. Eu não posso escolher o que eu devo fazer para Deus. Eu não posso determinar o que eu quero fazer para Ele. Eu não posso fazer isso. A Bíblia é um conjunto de coisas e ela não te obriga a nada, mas ela dá a liberdade de você escolher o que você quer fazer. E a liberdade de você escolher o que você vai fazer também vai determinar o quanto você é obediente. Agora, se você pratica tudo que a palavra fala, você está pronto, você está validando algo e mostrando, chamando os sinais daquele que dá os sinais, que você está pronto para subir. Deus não quer levar você agora. A hora vem, Senhor Jesus. Não, meu irmão, você tem muita coisa para fazer aqui na terra ainda. Para de chamar que Jesus volte agora. Está na hora de você ser ativado. Está na hora de você trabalhar na terra. Está na hora de você ganhar a sua parentela. Está na hora de você pregar no seu serviço. Está na hora de você pregar na fila do ônibus. Está na hora de você fazer alguma coisa, ganhar jovens para Jesus. Não é para Jesus vir agora não. É hora de você ativar a sua vida. Você tem muita coisa para você conquistar também. A sua família tem que ganhar muitas bênçãos também. Eu quero dizer para você, você tem muita coisa para você ganhar também na parte de Deus. Deus quer te abençoar ricamente, meu irmão. Há promessas de Deus para cumprir sobre a sua vida. Antes que Jesus volte, meu irmão, ela vai se cumprir todas elas. Então, seguir os sinais, eu estou alinhado com a vontade de Deus. Não é maravilhoso você ver uma pessoa recebendo direcionamento e ela obedecendo, sim ou não? Não é bom? Que nem filho. Vai lá, a gente tem um em casa. Natan, vai lavar a louça. Qual é a palavra do filho? As mães vão saber. Já vou. Só eles responderam isso? Ou você já respondeu um dia também? Balança a cabeça quem já respondeu assim para a mãe também. Olha quanta cabeça balançando, e outras não. Tem uns mentindo aí. Né? Nunca falou? Sempre lavou a louça? Você nunca lavar? Caramba, você manda mesmo, hein, velho? Caramba. Dá um like aí pra Adriana. Essa foi boa, gostei, viu? Só depois que casou, né? Tem uns que casou, parou. Ei, mulher, pega esse homem aí e faz ele lavar. E aí o filho fala assim, já vou. Aí quando vai e lava, aí você... Às vezes a gente não vê a pia, né? E aí a gente vai lá, tipo bravo, né? Assim... Tá lá no quarto ainda, ou tá na sala, ou tá fazendo outra coisa. Aí você vai lá na cozinha lá. Para pegar no pé já doido, porque a gente já vai preparado para pegar no pé. Essa é a nossa cultura. A gente já vai com julgamento. E quando você chega na pia, você vê a pia limpa. A obediência traz recompensa. Aí o que a gente faz? Filho, obrigado. Aí a gente muda, né? O humor muda, né? O julgamento já muda. Aí você já passa a ser o cara mais flu-flu. Filho, obrigado. Muito bom. Filho, vamos tomar um café, assistir um filme?
Mas se não lavar a louça, punição total. Aí eu falo, você acha que Deus age assim? Se você não obedece, Ele faz isso com você? Você não vai receber nada não, porque você foi desobediente? Não, porque a nuvem segue, só segue aquele que obedece. Deus não vai parar a nuvem para esperar você a sua vontade. Está entendendo? A nuvem não vai parar e esperar você se conectar, voltar e entender que você tem que ir lá. Não, ela vai continuar. Quando Jesus fala com o jovem rico e diz algo para ele, e ele fala, o que eu preciso fazer para te seguir? É simples. Pega tudo que você tem, dá aos pobres. Larga tudo e me segue. A Bíblia diz que o semblante dele caiu na hora. Porque a resposta dele era, e junto com as coisas. Tem coisas que você não pode levar para seguir a nuvem. Você tem que deixar. Está entendendo aí? Para viver uma nova jornada em Cristo, tem que abrir mão das coisas velhas. Deus não está interessado na sua riqueza, na sua propriedade, o que você tem. Ele quer você, o seu coração. Mas aí provou que a Bíblia fala, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Quem não segue nuvem está com o coração em outro lugar. E aí Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo feixe da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Por que isso, pastor? Porque está na hora de você abrir mão do peso que tem segurado a tua tenda, que Deus tem falado para pessoas desarmar para seguir para um nível novo, mas a gente quer ficar no lugar errado, no tempo errado. Está na hora também de você desarmar ou armar sua tenda e ficar no lugar certo. Está na hora de você entender que há propósitos. Está na hora que você entender que há propósito para ficar. Está na hora que tem propósito para seguir. Mas nos sinais de Deus. Os sinais de Deus, meu irmão, não traz dúvida, não traz confusão. Depois a gente fica chorando por causa da atitude errada. Depois eu fico chorando pelos cantos porque eu tomei uma decisão precipitada emocional. Depois eu vou orar lá no quarto e falar assim, eu deveria ter falado de outro modo, de outro jeito. Eu deveria ter feito de outra forma. Tem coisas, meu irmão, que você precisa entender, que com a tenda ou sem a tenda, a nuvem vai continuar. Se a nuvem está seguindo, se a nuvem está mostrando o caminho, é porque valeu a pena abrir mão do passado. A nuvem é a imagem de Cristo sobre a nossa vida. A nuvem é a direção do Espírito sobre a nossa vida. A nuvem é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Está na hora de abrir mão, renunciar a coisas, para entender que a palavra está revelando um caminho para mim. Se a palavra revela o caminho, eu estou gerando algo. E se eu gero algo, é algo poderoso, algo poderoso, algo poderoso dentro de mim. Que às vezes não é para mim, é para outras pessoas. Está na hora de você compreender o que Deus está revelando no teu coração essa noite. É noite de armar? Amém. Mas é noite de recolher? Amém também. Mas siga os sinais. Vai prejudicar uma história, vai prejudicar um legado, vai prejudicar uma herança, vai prejudicar a sua jornada por causa de um emocional, por causa de tesouro. Esse jovem poderia ser excelente seguindo Jesus, mas o ouro e a riqueza dele segurou ele, porque ele não entendeu quem era Jesus. Não dá para negociar ao seguir Jesus de qualquer forma, irmão. Ou vai pronto. Esse negócio de falar assim, a Bíblia fala que vem como estás. Você pode até vir como está, mas não pode permanecer do jeito que era. Porque a gente tem uma ideologia, né? A igreja tem esse pensamento, vem como está. Eu cheguei, estou assim mesmo. E fica 10 anos do mesmo jeito. Que consideração é essa com a palavra? Que validade de Cristo na sua vida você fez? A gente brinca. A gente acha que o evangelho é assim. A gente vai e faz do jeito que a gente quer e pronto, acabou. Marca ponto. Não dá satisfação para nada. Não respeita a liderança, não respeita a chefe, não respeita a esposa, não respeita o esposo.
Você acha que bagunçado o reino de Deus, meu irmão? Você vai sofrer um choque cultural se você subir. Porque os céus é organizado. E a palavra tem hierarquia. E Moisés estava com uma hierarquia, dizendo ao povo. Sabe por que Moisés bateu na rocha? Sabe por que ele bateu na rocha em vez de falar com a rocha? Ele bateu na rocha porque ele tinha passado por um luto. Sua irmã tinha morrido. A mistura emocional, aquilo que ele estava sentindo de perda dentro dele, ele já estava tão aflorado, cheio de problema, que ele estava tão sem paciência com o povo, que ele foi lá e bateu na rocha. Saiu água? Saiu. Mas era para ter saído desse jeito? Não. Um camarada que entendeu o propósito de Deus, por causa do emocional, por causa do balãozinho, por causa do sentimento, tirou ele do propósito por um instante. Ele tomou uma decisão precipitada que custou a entrada na terra. Tem coisas que você toma de decisão errada, que pode custar algo lá na frente na sua vida. Várias vezes no meu casamento, eu tomei decisões erradas. E eu entrava no quarto e falava assim, meu Deus, o que eu fiz? No ambiente profissional, eu tomava decisões erradas. Meu Deus, o que eu fiz? Quando eu ia me arrepender, já era tarde. Porque se arrepender diante de pessoas que não conhecem Deus, meu irmão, é tchau e bênção. Mas no Evangelho, arrependimento diante de uma pessoa que está com o coração pronto, com certeza você vai receber o perdão dela. Mas liberando, você fazendo a sua parte já é suficiente. Você está seguindo os sinais. Você está diante da palavra. Então está na hora de você entender. A gente pede, Jesus, ora vem. E se Jesus vier hoje? Você está pronto? Vamos fazer uma reflexão agora? Está na hora de pregar salvação nessa igreja, né? Se Jesus voltar agora, você está pronto? Faz uma retrospectiva na sua vida agora. Seus pensamentos, suas decisões, o que você fez ontem, como você tem feito. Jesus voltar agora, você está pronto? Está sendo leal à palavra? E aí, me diz. Primeiro a gente quer ser algo na terra antes de Jesus vir, né? Não, meu irmão, você tem que ser algo na terra para Ele, não para você. Quem disse que eu quis ser pastor? Eu não estou sendo pastor porque eu quero. Estou aqui porque Deus pediu para ser. Porque por muitas vezes, eu vou dizer para você, por muitas vezes, eu pensei até largar. Sabia? É mesmo, pastor? É. Porque vida comum, uma vida normal, é bom, meu irmão. Não tem responsabilidade com nada. Você só cuida da casa e da família. Cuidar de gente é difícil? É. Mas Deus me chamou para isso? Amém, vamos lá, Pai. Estou junto. Tamo junto? Tamo junto. Bora. Eu amo cuidar de vidas. Mas eu quis ser isso aqui? Não. Mas Deus me chamou para isso. E eu tenho que ir até o fim naquilo que Deus me chamou. Se você quer ser algo, quer ser o pastor? Daqui a 2 dias você vai entregar de volta para mim. Fala, pastor, eu não aguento. Porque não tem chamado. Cada um tem que fazer naquilo que foi chamado para ser. Nós temos o Rogério, que é um ótimo mecânico. O cara é fera. Carro automático. Se ele der um carro para mim mexer, eu vou estragar o carro e vou chamar ele. Nós temos o Evandro e Isaías, que é da obra. Se me der a casa para fazer uma reforma, eu vou chamar eles para consertar. Não tenho chamado para isso. O Luciano é instrutor de tiro. Ele vai dar algo para mim, eu vou atirar no teto, mas não vou atirar no negócio. Tem um chamado. Eu vou pedir perdão. Luciano, furei a telha, vai chover. Cada um no seu chamado. E se Deus deu chamado para você, meu irmão, siga os sinais. Siga a nuvem. Mas não faça fora do que a nuvem está direcionando você. Não seja levado pelos balãozinhos da sua cabeça. Cumpra a palavra até que Jesus volte. Seja uma pessoa da palavra. Estou com você, Moisés, então vai. Vou ficar com você, Moisés, então fica. Estou com você, Jesus, então vai. Jesus, eu vou ficar, então fique. Quer um exemplo de emocional? Quando Jesus falou que ia ser preso, Pedro falou, eita, não vai nada. Estou
contigo, Jesus. Se vier, nossa, vai quebrar, o pau vai quebrar. Estou falando parafraseando, tá? Na linguagem dos paulistas aqui. O pau vai quebrar, é nós. Ninguém vai chegar perto de ti, não. É nós, irmão. Jesus olha para ele e fala assim: faça daqui, Satanás. Porque eram emocionais. Porque pensamentos errados, porque era para se cumprir a palavra. Palavras eloquentes não encantou Jesus. Jesus não queria isso. Jesus queria que ele entendesse que era um propósito para se cumprir. Então, pensamentos emocionais não é de Deus. Olha o teu irmão e fala assim: desperta. Porque há uma unção profética nesta palavra. E se você seguir os sinais, vai gerar bênção dentro de você. Fique de pé. Deixa eu ler uma passagem para vocês. Deixa eu achar ela aqui. Olha só que tremendo isso quando a gente está alinhado na palavra. Alinhado no seguir as nuvens. Presta atenção. Daniel 10, 12. Escuta essa. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel. Fala o nome da pessoa do teu lado assim, ó. Fala o nome dela. Caro, fala o nome dela. Por quê, pastor? Porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Meu Deus, sabe o que é isso, cara? Uma vida de entrega, uma vida de obediência. O céu vai responder a sua oração. É o céu dando atenção à sua petição. Que privilégio de Daniel, cara, de receber um anjo lá, e o anjo falar algo assim: ei Daniel, não temas. Pensou, irmão, você lá no seu quarto hoje, você falando com o Senhor: Pai, obrigado por este culto, obrigado porque eu vou seguir os sinais. O Senhor, Pai, toca sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre o meu negócio, sobre minhas finanças. E aí de repente você abre os olhos espirituais e tem um anjo lá. Profético não? Se eu disser que vai acontecer na vida de algumas pessoas aqui, e aí o anjo fala assim: por causa do teu coração está aplicado e humilde em obedecer, eu vim em resposta à sua oração. Deus vai responder pessoas essa noite. Deus vai responder pessoas essa madrugada. Deus vai responder pessoas essa semana. Deus vai trazer resultados daquilo que você tem pedido e clamado. Levante as suas mãos bem alto e comece a louvar, comece a engrandecer. Levanta a sua voz e comece a falar: Pai, eu quero seguir os sinais. Eu quero seguir os sinais, Pai. Roxabacalabacharada.